De volta com o segundo bloco do programa Entrevista com Moreira Serra. Quero aproveitar para cumprimentar, para saudar o Dr. Moreira Serra Júnior, que por motivo de força maior ficou impossibilitado de comparecer hoje ao programa, mas com absoluta certeza no próximo domingo ele estará de volta. Quero registrar também, agradecer também aos telespectadores, os meus amigos, os meus colegas da Advocacia Trabalhista, Dr. Antônio Veras de Araújo, Dr. Evaldo Santos Pontinelli. Quero cumprimentar minha amiga, minha queridíssima presidente da Associação Maranhense da Advocacia Trabalhista, doutora Darcy Costa Frazão. Quero saudar também a doutora Leônia Figueiredo, doutora Diana Cacique. Um abraço afetuoso, um abraço carinhoso a todos e a todas que fazem a advocacia trabalhista maranhense. Doutor Adalto, com relação aos venezuelanos que existem hoje no país, é uma população que cresce, já são aí quase 100 mil, como é que o senhor avalia essa situação hoje e se o governo federal, as instituições estão dando a atenção devida a essa situação? Sim, deixe-me te falar como que esses venezuelanos estão chegando aqui no Brasil. Eles estão chegando através de um instituto novo chamado Visto Humanitário. Esse visto humanitário, bem que se diga, começou com os haitianos, depois passou para os sírios e agora está sendo utilizado para acolhimento para recepção dos venezuelanos. Realmente eles estão vindo em grande quantidade, porque a situação da Venezuela é realmente digna de qualquer penúria. Eles estão sem remédios, alimentos, coisas essencialmente básicas assim que nós no Brasil não chegamos nem a imaginar. Então eles estão vindo pelas fronteiras naturais, ou seja, eles estão aportando pelo norte do Brasil. E o que está acontecendo é que populações inteiras, cidades inteiras estão estranguladas, assim, infelizmente, porque quem tinha uma cidade com uma capacidade hospitalar, vamos supor, de 25 leitos para 10 mil pessoas, hoje você tem uma cidade que está, por exemplo, com 35 mil pessoas, com 25 mil pessoas. Aí fica humanamente impossível essa normalidade de atendimento. Vide que eles estão sendo acolhidos em campings, eles estão sendo acolhidos em locais de ginásio esportivo, porque realmente foi uma surpresa o volume. Não é uma surpresa o que acontece quando um país está em desvalia, como é a Venezuela, mas realmente a vinda dessas pessoas para cá, ainda mais com o agraciamento do visto humanitário, que foi um visto, que é um visto que, de uma certa forma, é um pouco mais, digamos assim, facilitador da adaptação do estrangeiro do que do que a solicitação de visto de refugiado, porque a solicitação de visto de refúgio vai passar por uma análise. E o visto, é uma análise mais criteriosa. Mais criteriosa. E o visto humanitário, ele é, grosso modo, que a gente possa entender, ele é quase que automático. Então, 3 países passaram, três países foram agraciados com o visto humanitário. Repito, o Haiti em 2000 salvo engano, em 2010, a Síria em 2013 e a Venezuela 2016, 2016 e até agora estão sendo agraciados com esse tipo de visto. E, infelizmente, quase que como uma população diferenciada, embora sejamos irmãos de América Latina, mas eles, por exemplo, trouxeram para nós um vírus que estava tido como superado, né? Superado no Brasil, por exemplo, o vírus do sarampo.
Então, realmente, faz-se necessário de que haja intervenção em caráter da OEA, em caráter da ONU, para que a situação na Venezuela se restabeleça o mais possível. Porque nós somos um povo assim acolhedor, nós somos um povo que fazemos o possível e o impossível para acolher bem, receber bem nossos irmãos. Diferente, por exemplo, da política Trump nos Estados Unidos, agora que está realmente muito severa. Vide o que aconteceu ultimamente, e é largamente visto pela mídia, a separação dos pais e filhos, que realmente ele, por clamor dos próprios americanos, ele voltou atrás. Então, assim, nosso país realmente ainda é um Éden em relação a muitos outros países aí, em termos de acolhimento de estrangeiros. Essa situação do país hoje, que tem essa quantidade alta de venezuelanos, quais são os outros países que eles estão também procurando? Olhe, foge um pouco da minha alçada para falar com precisão, mas vamos usar da obviedade e de uma lógica purista aí, de que certamente eles tentam entrar para os Estados Unidos, eles tentam entrar para o Canadá, eles tentam entrar para a Alemanha, eles tentam entrar... Pô, o Brasil é um caminho? Mas é um caminho, tipo assim, para eles, vamos de novo usar um termo leigo, é o que há. Mas certamente, se os Estados Unidos abrissem a porta, se mais países europeus abrissem a porta... Essa população seria bem menor, né? Essa população de 100 mil venezuelanos reduziria drasticamente. Sim, exatamente. E porque eles veem lá fora uma situação porque, veja, Geomilson, nós, no Brasil, não estamos tão bem assim. Nós temos 14 milhões de desempregados, mas foi feita uma situação ali, uma pesquisa... E um me disse que, mas não é bem assim, é porque piorou. Ficou sendo 28 milhões. Então, assim, nós estamos com uma situação fiscal terrível, nós estamos com uma situação política por se resolver, faltando exatamente, acho que 2, 3 meses. Então, realmente, o país aqui, a água não está muito para peixe aqui, entendeu? É porque eles não têm muito... É a fronteira natural. Que tem, né? É a fronteira natural. E se a gente pudesse, assim, falar, olhando para o globo, é claro que não é assim, lógico, mas se a gente pudesse olhar para o globo, eles estão vindo de cima escorregando para baixo, que é o caminho mais fácil. Entendi. Doutor Adalto, com relação a brasileiros que vivem ilegalmente fora do país, assim, quais são os países hoje onde, pela sua experiência, o senhor consegue citar como sendo um país que tem a maior população de brasileiros vivendo ilegalmente? Pois não. Olha, sem sombra de dúvida, vamos chamar de 2 blocos, né? O bloco 1, que é puramente os Estados Unidos da América, e o bloco 2 é a Comunidade Europeia. Ainda assim, eu ouso dizer que os Estados Unidos ainda tem levemente uma população de brasileiros maior do que a população da Comunidade Europeia, apesar de que até agora, para ir para a Europa, você não precisa mostrar vistos nem pagar taxas, tal qual estão pensando fazer isso em 2022. Mas ainda há o conselho a Comunidade Europeia ainda vai se reunir. Não está uma coisa ainda sacramentada, essa cobrança de taxa, esses negócios. Já houve um zum, mas não está batido o martelo ainda a respeito disso. Mas, realmente, a população brasileira nos Estados Unidos é muito grande, mormente na região da Geórgia, na região da Califórnia, na região de Nova York, na região da Flórida. São enormes quantidades de brasileiros. E na Europa, eu diria que
sem sombra de dúvida, Espanha, Portugal, Inglaterra, a Suíça, Bélgica, Holanda. Mas a gente não deve esquecer que pouca gente fala, mas realmente muito brasileiro, mas muito brasileiro mesmo se encontra na região do Paraguai, que pouca gente fala. E também, e especialmente o maranhense, existe muitos maranhenses. A maioria dos brasileiros, na Guiana Francesa, na Guiana, naquela região ali que a gente chamava antigamente de Guiana Holandesa também, são maranhenses que vão para o garimpo, que vão tentar a sorte lá por cima. Doutor Adalto, e esses brasileiros que vivem fora, que logicamente lá trabalham e lá são remunerados, essa renda que eles recebem lá fora, ela fica lá fora ou de algum modo vem para o país, para o Brasil? Esse dinheiro que eles ganham, e lá cabe ressaltar que lá você recebe por semana ou por quinzena. Sem burocracia, sem muito tititi. Você não tem burocracia nem para ser empregado, nem para ser despedido. É muito rápido, é muito célere. E os brasileiros aproveitam quando a disparidade do dólar versus o real, ou do real versus o euro, está muito grande, como agora. Por exemplo, nós estamos variando em termos de um dólar, quatro reais. A média do euro, 4 e pouquinho por um real. Então, o que eles fazem? A soma que esses brasileiros no exterior mandam para o Brasil é inimaginável. Chega na casa dos bilhões de dólares. Onde eles mandam para que aqui sejam comprados terrenos, apartamentos, para a melhoria das casas de suas mães, pais, para pagamento de escola de filhos, que alguns não puderam levar, obviamente por serem muito pequenos e tudo mais. Mas então, realmente, essa repatriação de dinheiro para o Brasil é gigantesca. Doutor Adalto, assim, o perfil hoje dessa população que vive fora do Brasil, que vive fora do país, qual é o perfil dela hoje? É mais jovem, é mais adulta? Como é que o senhor avalia? Os brasileiros que vivem no exterior, que procuram o sonho americano, o sonho europeu, já que existe também o sonho japonês, que, por sinal, o Japão é o único país do mundo que os brasileiros que lá estão não estão ilegais, porque eles são considerados dekasseis, que em linguagem nipônica quer dizer os retornados. Então, há uma situação de legalidade para todo aquele brasileiro oriundo de japonês que queira trabalhar no Japão. Mas a sua pergunta... O perfil da população hoje que vive fora do país. Sim, sim. Bem, o perfil é, legalmente, dos 18 aos 32 anos. Homens e mulheres, indistintamente, essa é o perfil. A mulher geralmente ela vai lá para fora, deixa 1 ou 2 filhos no Brasil. Vai solteira? Geralmente ela vai solteira. Deixa a cargo de sua mãe, ou seja, a avó das crianças. E lá elas têm na Europa eles têm vários tipos de empregos. E nos Estados Unidos, eu poderia dizer que, essencialmente, os brasileiros que lá estão são entregadores de pizza, trabalham na construção civil, e as mulheres trabalham no que em inglês se chama de house cleaning, que é a limpeza de casa. Eles são realmente muito respeitados, muito valorizados porque aqui no Brasil, você sabe, você já deixa a coisa aqui, as pessoas aqui já sabem fazer uma limpeza de casa exemplar. Agora imagina com toda a facilidade que os produtos americanos te dão. Você faz mais rápido, mais limpo e por conta disso você, em vez de trabalhar em 2 casas, você pode até trabalhar em 3 casas por dia. Então realmente, essencialmente, essas são a maioria das
das ocupações dos brasileiros lá fora. E a remuneração, o salário, quanto eles recebem lá? A média. O salário, para falar a verdade, o salário não é o equivalente do americano ou do europeu. Por isso mesmo que o brasileiro, quando vai, por exemplo, morar na Inglaterra, ele não vai morar sozinho. Ele mora com 4, 5, 6, 8, 10, 12 pessoas. A mesma coisa nos Estados Unidos. Mora com menos pessoas? Sim, do que no continente europeu. Mas muito dificilmente ele mora só. Porque justamente ele planeja assim, eu vou ganhar dinheiro, o dólar está favorável, eu vou mandar para minha família ou eu vou fazer o meu pé de meia no Brasil. Então realmente ele não tem vida social, o brasileiro lá, em via de regra, ele não frequenta teatros, cinemas, ele não se dá esse luxo de ter uma vida cultural e esportiva, de lazer, porque ele está lá com o intuito realmente de trabalhar, porque ele é jovem, porque ele tem um sonho e porque ele quer fazer o seu pé de meia para o futuro. Doutor Adalto, e o brasileiro, a brasileira que procura o Japão? Procura por qual motivo? Bem, como eu falei anteriormente, ele procura porque ele tem uma legislação que o favorece. Ele já chega lá legalizado, ele não corre riscos de perseguição, ele não tem nenhum tipo de neura, nenhum tipo de temor, porque já é acordado na legislação japonesa essa recepção dos decassegues, que, como eu falei, são os oriundos, filhos, netos de japoneses que estão no Brasil. E as atividades, o trabalho lá? No Japão, essencialmente em fábricas automobilísticas, essencialmente. O senhor vai me permitir mais um intervalo, e você, telespectador querido também, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida entrevistando o presidente da Comissão de Assuntos Diplomáticos da OAB Maranhão. Instante só.